Pessoal, boa noite. Espero que todos estejam bem, se cuidando, né, em casa, firmes aí com esse propósito de nos ajudarmos. Logo, logo tudo isso terá passado e nós vamos nos encontrar novamente na faculdade, nos abraçarmos, né? Enquanto isso não passa, nós ainda estamos na quarentena. Lembrem-se sempre que vocês podem contar conosco, né? Todos os professores da Factus. Comigo vocês podem entrar em contato por e-mail, WhatsApp, até mesmo por telefone. Qualquer coisa que vocês precisarem, eu estou à disposição. Inclusive, até antes de nós começarmos a nossa aula de direitos difusos, eu queria aqui pedir permissão para dar uma dica a vocês que para mim ela foi de grande valia, né? Que é a importância de nós fazermos um planejamento de rotina para nos orientarmos aí durante o nosso dia, para não ficar um pouco bagunçado, né, as nossas atividades. Então, de preferência, façam isso por meio de uma planilha, né? Escrevam, a gente tem um compromisso maior com as coisas que a gente coloca no papel, né? E no dia coloque aí algumas atividades que vocês queiram fazer para aqueles que não estão trabalhando e que vêm a somar, né? Aí no final dessa quarentena nós sairmos, né? Dessa quarentena com mais produtividade. Então, coloquem atividades novas, né? Como ler aquele livro, que eu tô com um monte aqui, né? Que ainda vocês não terminaram, que está lá na prateleira, que há muito tempo vocês não leem, né? Escutar uma boa música, um horário para fazer uma meditação, fazer um exercício físico dentro de casa mesmo, né? Tem vários sites que você pode baixar aí, como fazer exercícios, enfim, né? O horário para fazer os afazeres domésticos e, inclusive, o horário para vocês estudarem, né? Uma dica também que eu ia dar é que, só a título de sugestão, que é para vocês aproveitarem, né, esse momento das aulas da faculdade, que é o horário que você estaria lá, para fazer essas atividades que são propostas pelos professores, né? Estudarem os áudios, verem aí os vídeos com as explicações, lerem as apostilas, fazerem os exercícios de fixação, né? E lembrem-se que qualquer dúvida, né, é só nos acionar, que nós estamos de plantão o tempo todo, não só no horário da aula, mas o tempo que vocês precisarem, ok? Bom, então hoje nós vamos começar nossa aula de hoje, né? Eu já mandei essa apostila, se vocês quiserem acompanhar por lá. Eu mandei semana passada, né? E até a aula passada, que nós nos encontramos, né? Nós tratamos dos princípios aplicáveis às relações de consumo. E nós não terminamos esse assunto, ainda faltaram alguns princípios para serem ditos, para serem estudados. Então, hoje nós vamos fazer isso, né? Tem tudo na apostila, que é terminar esses princípios e logo em seguida, né, aí nós vamos começar com um novo tema do nosso curso de Direitos Difusos, que já é a tutela do idoso, depois a tutela da pessoa com deficiência, o ECA, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, depois o direito ao patrimônio público, o direito ao meio ambiente. Até antes também de nós começarmos a falar dos princípios propriamente ditos, os que estão faltando, eu passei um exercício de fixação com dois probleminhas. Algumas pessoas já me mandaram, eu já até pontuei, coloquei a nota no portal, estou recebendo, né? Mas vamos tirar algumas dúvidas, né? Que alguns alunos me mandaram um recadinho dizendo que tem, né? A respeito das questões. Na questão número 1, era assim, que a Ana comprou um celular numa loja física, né? E que a vendedora, antes da tradição, ela tirou o aparelho da caixa, antes de entregar, né, para a consumidora, ela tirou o aparelho da caixa, mostrou para a Ana, né? Quando a Ana chegou em casa, é que ela notou que o vidro do celular tinha a ponta quebrada. Aí a pergunta é: a Ana pode pedir ao comerciante que sane o defeito? Bom, a resposta é sim, né? Porque
esse é um defeito é, que traz ao fornecedor uma responsabilidade pelo vício, que torna a coisa inadequada ou ao uso a que ela se destina, né? E a próxima pergunta quantos dias a Ana tem para buscar a responsabilidade do fornecedor? Então, nós sabemos que a contagem se faz por meio do artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor, lembrando que o bem, o produto é um celular, o celular é bem durável, então são 90 dias, e como é um defeito aparente e não oculto, eu começo a contar o defeito aparente, esse período de 90 dias, a partir da tradição da entrega do bem. Então, a partir do momento que o bem está com a Ana, ela tem, daquele dia, 90 dias para poder pedir a responsabilidade do fornecedor para tentar sanar o vício, que nesse caso é um vício aparente, um defeito aparente. Aí eu pergunto, quantos dias o fornecedor tem para sanar o defeito? Bom, o fornecedor, ele tem, conforme o caput do artigo 18, 30 dias para tentar sanar o defeito. Esse período, ele pode até ser convencionado entre as partes, diminuído até 7, aumentado até 180, mas desde que as partes, ou seja, nesse caso, vale lembrar, o consumidor, que é o vulnerável, ele sempre é o que não tem conhecimento, né, de que se ele não quiser é, dar continuidade para o fornecedor tentar sanar o defeito, ou seja, as partes precisam convencionar um período diferente. Mas esse período, moçada, de 7 a 180, é um período que também não pode ser modificado, é uma lei de ordem pública, tem que ser até 7, no máximo 180. Mas o período é de 30 dias em regra, né? E caso o fornecedor não consiga sanar esse defeito em 30 dias, então aí sim pode o consumidor fazer uma escolha, optar, né, uma das 3 alternativas do artigo 18, que é trocar o produto por outro, ou pedir o dinheiro de volta, ou pedir um abatimento proporcional do preço. A fundamentação do artigo de lei, nós já falamos, que é o 26, combinado com o 18 do CDC. Na questão número 2, dizia assim: Maria adquiriu de uma loja de departamentos uma Smart TV no dia 2 de janeiro de 2020. Aí, no dia 19 de março, a TV apresentou um defeito de inadequação. Ficou com a tela lilás. Pode Maria buscar a responsabilidade do fabricante da TV e não do comerciante? Então, a resposta é sim, porque todos que estão na cadeia de colocação do produto no mercado são responsáveis, que é a responsabilidade solidária, né? Cada um desses fornecedores vai responder como se fosse o único fornecedor, e depois, numa ação regressiva, é que ele discute aí com aquele que ele acha que é o responsável, mas na ação ele não pode fazer a denunciação à lide, né, chamar o fornecedor para poder buscar a responsabilidade dentro do processo que o consumidor propôs. Então, ele poderia chamar o fabricante, ou o comerciante, ou o transportador, ou qualquer um deles, ou todos eles aí no polo passivo, por conta da solidariedade entre os fornecedores quando é vício por inadequação. Quantos dias a Maria tem para acionar o fornecedor? Bom, aqui é produto durável, mas o defeito é oculto. Então, o artigo 26 fala que são 90 dias, mas eu começo a contar o prazo de 90 dias a partir da constatação do defeito, por ser defeito oculto, né? Explique finalmente com o artigo de lei. Então, o artigo aí também é o artigo 18, combinado aí também com o 26 do CDC, e os incisos só que se diferem aí da questão número 1 para a questão número 2. Ok, moçada? Qualquer dúvida, tá? Que vocês tiverem, podem me chamar. Bom, vamos começar agora com os nossos princípios que nós não terminamos, né? Aplicáveis às relações de consumo. O próximo seria o princípio da reparação integral,
que é esse princípio? Trata-se, né, de um princípio relativo à reparação dos danos causados. Então, quais são os danos que o fornecedor pode causar ao consumidor quando ele coloca um produto ou um serviço sem qualidade no mercado? Então, ele pode causar um dano material, um dano moral, um dano estético que está simulado, a perda de uma chance e até, se for o caso, um dano temporal. Bom, se o consumidor sofre um dano, então a reparação que lhe é devida, ela deve ser a mais ampla possível, né? Abrangendo efetivamente aí todos os danos causados. Nós já até comentamos isso, que às vezes num caso concreto só, é possível que o consumidor tenha vários danos e que eu possa acumular esses danos. Às vezes ele teve um dano um dano moral, um dano material e um dano estético, e aí eu posso acumular os três e pedir aí as separações em separado, o quanto, né, indenizatório em separado. Pode até acontecer, né, existem casos que às vezes os 5 tipos de danos incluem um único caso concreto. Por isso que chama o princípio da reparação integral, que é justamente a abrangência, né, de todos os danos causados para buscar a responsabilidade do fornecedor. Bom, tem um artigo, desculpa moçada, que é o 6º, lá no inciso 6 do CDC, que o dispositivo ele quer significar, né, que os danos devem ser reparados de forma efetiva, isto é, né, real e integral, de forma a ressarcir e a compensar o consumidor. Lembrando que nós fizemos uma diferença já, né, entre o que é ressarcimento e o que é compensação, que ambos são espécies de reparação, e aí o ressarcimento está ligado ao dano material, porque eu posso colocar outro no lugar, e a compensação está ligada aos outros tipos de dano, que é só a título de compensar mesmo, que não tem como colocar no lugar aí um dano psicológico, uma perda de uma chance, um dano temporal. Então, o artigo 6º, inciso 6, já dispõe sobre o assunto. Bom, havendo dano, vou fazer uma observação aqui, né? Nós já falamos que a indenização deve ser integral. Bom, mas tem um detalhe que eu queria comentar, que existem alguns contratos que estão sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor que trazem algumas tarifações prévias de indenização, né? Então, eles colocam lá numa cláusula contratual, caso haja aí uma violação da integridade física, psíquica, ou que haja qualquer tipo de acidente de consumo, né, pode o consumidor tem o direito de pedir até 5 salários mínimos, até 10 mil reais a título de indenização. Então, o que ele faz nessa cláusula? Ele faz uma tarifação, né, dessa indenização. E essa tarifação prévia de indenização estabelecida por contrato, ela é considerada inválida. Se tiver prevista em cláusula, totalmente nula. O que não quer dizer que precise anular o contrato todo, mas a cláusula é nula de pleno direito, por entender que é uma cláusula abusiva, porque não se sabe ao certo qual que é realmente o valor que o consumidor quer dar, né, a essa compensação moral que ele sofreu pelo prejuízo ocasionado pelo fornecedor. Tem uma exceção em relação a essa questão da tarifação prévia de indenização, que em relação às pessoas jurídicas, né? Então, quando o consumidor for pessoa jurídica, nós temos um artigo no CDC, que é o 51, que diz assim: nas relações de consumo entre fornecedor e consumidor, pessoa jurídica, a indenização poderá ser limitada em situações justificáveis. Então, se a situação for justificável, né, aí sim, se for consumidor pessoa jurídica, há o entendimento do próprio artigo 51, que nesse caso, então,
poderia ser uma indenização tarifada previamente. Bom, moçada, o próximo princípio, nós chegamos até a comentar agora já no trabalhinho, é o princípio da solidariedade. Então, só para lembrá-los que, sendo solidária a responsabilidade dos fornecedores, significa, né, que havendo mais de um fornecedor ou mais de um causador, um fornecedor causador de danos, eles devem ser ressarcidos por todos os fornecedores que se apresentem aí na cadeia, né, de forma solidária. Lembrando, só para fazer um parênteses, a solidariedade, ela é ou ela não se presume, ou ela tem uma previsão na lei, que é o caso do Código de Defesa do Consumidor, que traz aí no artigo 7º, né, do CDC, ou quando as partes convencionam por meio de contrato a solidariedade passiva e ou a solidariedade ativa, conforme vocês estão estudando aí em Direito das Obrigações. Mas no artigo 7º, lá no parágrafo único do CDC, ele diz assim: tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente, como se cada um fosse o único responsável pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo. Então, o artigo 7º traz para nós aí, dispõe, né, a segurança jurídica de que qualquer um deles, qualquer um dos fornecedores, poderia responder de forma solidária. Depois nós temos um outro princípio, que é o princípio da interpretação mais favorável ao consumidor. Também existe um artigo, que é o 47 do CDC, que diz que as cláusulas contratuais elas serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor. Bom, por que o artigo 47 do CDC preocupou-se com isso, né? Porque como o consumidor é a parte vulnerável na relação de consumo, e na maioria das vezes, né, quem elabora o contrato é o fornecedor, que o faz por meio de um contrato de adesão, que inclusive tem uma previsão no artigo 54 do CDC, o seu conceito. Então, o consumidor ele não tem a oportunidade de discutir com o fornecedor as cláusulas contratuais. Então, é comum que, sendo o fornecedor quem elabora o contrato, ele traga aí algumas cláusulas que o beneficiem. Então, se tiver alguma dúvida, uma dubiedade de interpretação, uma obscuridade, né? Então, eu sempre faço uma interpretação mais favorável ao consumidor. Inclusive, o Código Civil, ele traz uma norma equiparada ao 47 do CDC, que é o artigo 423, que determina também que quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias, dever-se adotar a interpretação mais favorável ao aderente. Bom, o próximo princípio é o princípio da boa-fé objetiva, que talvez seja o princípio mais importante aí do direito contratual contemporâneo das relações de consumo, né? O que vem a ser a boa-fé objetiva? Então, boa-fé objetiva é um dever imposto, né, a quem quer que tome parte aí na relação negocial, tanto consumidor quanto fornecedor, para as duas partes, né, de agir com lealdade e cooperação. Então, o que é agir com lealdade? É agir com honestidade, com retidão, não querer se beneficiar em prejuízo do outro, não querer enriquecer-se em face do empobrecimento do outro, e também em sentido de cooperar com o outro, né? Ou seja, quando há uma cooperação entre as partes, entende-se que há um equilíbrio nessa relação contratual, nas relações de consumo. Então, esse princípio passa aí pela análise do princípio da eticidade, que é a ética, né, nas relações jurídicas, ou seja, as pessoas precisam agir conforme a boa-fé. A ética, ela passa, porque como ela é uma norma comportamental, ela diz como eu devo me comportar, né, em relação ao outro, tanto o consumidor em relação ao fornecedor, quanto o fornecedor em relação ao consumidor. Moçada, então eu vou parar esse vídeo agora, porque no
no YouTube nós não estamos conseguindo carregar vídeos com mais de 20 minutos e já já eu volto com a parte segunda para nós terminarmos aí o nosso conteúdo da aula de hoje. Combinado? Então até daqui a pouco.